Olá, este é Resenha, o programa que fala sobre ideias que estão por aí em livros, filmes, ideias interessantes que vale a pena a gente discutir. E hoje nós temos aqui para conversar conosco o Dr. Maurício Melo Menezes, que é o presidente do Mackenzie. Temos uma ideia interessante para você. Você fica aí que a gente já volta. Um momento. Então, muito obrigado, Maurício, por ter vindo para falar sobre esse assunto tão interessante. Prazer é meu, é uma alegria estar nesse programa, que tem mais de 10 anos, né, de existência, né? E é uma alegria muito grande poder conversar sobre o nosso livro, que é o Cristianismo Reformado, né? Cristianismo Reformado visto através da filatelia. É verdade. O que é... A filatelia em si já é um assunto muito interessante. Quando é que começou esse assunto? Quando é que as pessoas começaram a pensar em selos e a guardar selos? É uma coisa interessante mesmo. Isso é muito bom. Dom João VI, em 1840, lá atrás, ele esteve na Inglaterra e viu que a Inglaterra tinha criado o selo. Era uma coisa nova? Era uma coisa super nova. Tanto isso que o Brasil foi o segundo país que interessante. A colocar selos no mundo. E como que era feito antes? Você mandava uma carta, saía a pessoa com o seu cavalo, ia lá no interior de Minas Gerais, chegava lá, a pessoa que recebia a carta é que tinha que pagar. Que ruim, hein? E aí a pessoa muitas vezes fala, ou não encontrava, ou muitas vezes ele falava, não, eu não quero pagar. E o serviço o serviço voltava à carta. Muito prejuízo. Aí Dom João, já sabendo desse problema, quando viu essa oportunidade, encomendou com a Casa da Moeda da Inglaterra, então selos que são os primeiros selos do Brasil, segundo do mundo, que é o olho de boi, que foi o nome dado. Conhecido. É um selo famoso, raro, né? Ele é um selo caro, tudo. E aí começou a história das pessoas colecionar selos. Então tudo começou com a efetivação então dos selos. A pessoa então se ia mandar a sua carta, ele então pagava na origem. Então acabou esse problema de... O serviço está garantido. O serviço está garantido, está pago. E aí virou um hobby colecionar selos. Então começou desde a época do Império. Interessante que seja do século XIX, não é assim tão antigo, né, na história. E no Brasil, o Brasil começou, foi o segundo? Foi o segundo país. Mas no andamento aí da história, ele continuou animado, os brasileiros continuaram animados com a filatelia? Infelizmente, é triste falar isso, mas se você vai numa praia de Santa Catarina, você chega lá, tá cheio de argentino, que o brasileiro gosta de argentino, mas o argentino está lendo um livro. O brasileiro não está lendo nada. Então, o nosso país, a nossa cultura, ela é muito pouca nessa parte de ler livros, de ajuntar coisas que, na verdade, são... O selo nada mais é do que... ele tem sua relação com a cultura, com a geografia, com a história, com as ciências, né? E nós, brasileiros, não somos muito adeptos. Então, com isso, o que acontece? A filatelia está meio esquecida no Brasil. Já é o contrário na Europa. De cada 10 europeus, um é colecionador de selos. Estados Unidos é fortíssimo também. Então, o país, quanto mais tem sua cultura, ele coleciona selos, porque ele tem tudo a ver com a cultura de um país. Porque, só mais uma informação antes disso aí, um país lança em média de 30 a 35 selos por ano. Um país? Um país. O Brasil lança isso por ano. Então tem uma equipe lá em Brasília que seleciona os selos que vão ser lançados no ano que vem. Eventos, pessoas? Evento, pessoas, personalidades, instituições. Por exemplo, quando a Igreja Presbiteriana no Brasil completou seu centenário, foi lançado o selo comemorativo aos 100 anos. A Catedral Presbiteriana, ela já tem 2 selos, está aí no livro, Cristianismo Reformado.
Em 1992 lançou uma série de catedrais, de igrejas. Então ela está junto com a primeira igreja batista de Niterói, um selo para cada um. E agora em 2012, quando a catedral completou 150 anos, então foi lançado mais um selo. Esse selo, inclusive, ganhou como o selo mais bonito do ano do Brasil e o terceiro melhor do mundo. Então ficou um selo lindo, ficou uma coisa mais linda. Que beleza. Agora, isso nos leva, eu fico curioso, para a área da segmentação, não é? Quer dizer, tem a filatelia em geral e segmentos, faixas de interesse vão reunindo seus selos, criando e colecionando. Como é que, existe alguma organização desses segmentos no meio da filatelia? Existe. No Brasil tem a Federação Brasileira de Filatelia, FEBRAF, que é o órgão maior, e ela comanda então as federações estaduais e também tem os clubes de filatelia. O Mackenzie mesmo, os dois colégios de Brasília e o colégio de São Paulo já tem seu clube infantil de filatelia. Então nós estamos buscando formar uma nova geração. Promover a filatelia. Promover uma nova geração. Os professores, diretores estão todos envolvidos, dando um apoio muito grande, porque é algo fantástico. O selo perpetua. Ele perpetua uma história. É verdade. Agora, a tendência nesse novo público aí é que se agrupem num segmento, numa área de interesse, ou que olhem para os assuntos em geral? Aí tem duas formas de colecionar selos, respondendo a sua pergunta. Ou você coleciona um selo, por exemplo, do país, do Brasil. Eu mesmo tenho a coleção do Brasil, desde o Olho de Boi, que é de 1800. Tenho o Olho de Boi, de 1843. É o começo. No começo eu falei de 1840. 1840 foi o primeiro selo inglês. O Brasil foi 1843. Então eu tenho a coleção até os dias de hoje. São 5 álbuns. Então eu tenho essa coleção do Brasil. Todo ano, final do ano, eu vou nos Correios e compro os selos de todo aquele ano. 30 a 35 selos. E tem a coleção temática, que é o gostoso, que eu acho que é o mais interessante. A temática, você escolhe um tema. Eu escolhi eu já tenho alguns temas. Eu tenho uma coleção com tema de bicicletas, eu tenho uma outra que é só de aviões. Essas aí eu estou fazendo junto com os meus netinhos. Eu já fiz uma coleção sobre o Exército Brasileiro e dei para um coronel. Estou fazendo uma outra coleção que é sobre a vida do pai das comunicações, que é o Marechal Rondon, que é uma figura interessantíssima do Brasil, tanto isso que o Dia das Comunicações é o dia do aniversário dele. E eu tenho a minha coleção que eu conto a história da Reforma Protestante. Ah, sim. Isso nos traz para o nosso segmento, para o que nós queremos abordar hoje, né? A gente vai falar sobre isso em seguida. É um bom assunto. Excelente. Você, por favor, nos espere que a gente já volta. Voltamos com resenha, falando hoje começamos a falar de filatelia, mas interessa o tema específico, a história do cristianismo reformado, contado por meio dos selos. Então temos aqui um tema histórico, reforma, não é? Eu fiquei impressionado com a existência de tantos selos lá de trás, ainda estão contando essa história na Europa, na Alemanha, na França. Como é que é isso? Na verdade, Cláudio, em 2004, eu comprei uma coleção e vi que tinha um selo de Calvino. Aí eu falei, que legal. Quem foi que emitiu?
que esse foi a Alemanha. Alemanha. A Alemanha lançou esse selo de Calvino. Já era um selo de 1964. E aí eu me interessei pelo tema. Eu falei, vou ver se eu consigo mais alguma coisa. O que mais estão fazendo? E fui através de um site de leilões internacionais, chama eBay, ebay.com, e vi que tinha muita coisa. E aí eu comecei a ler livros sobre a Reforma. Li o primeiro, li o segundo, li o terceiro e fui anotando os personagens. E aí eu fui buscando na internet esses personagens, desde os pré-reformadores até os dias de hoje, as pessoas que fizeram essa influência. Então eu fui lá e descobri que tinha um selo de Petrarca, de John Hus, tinha um selo de Agostinho, de Erasmo de Roterdã. E aí eu falei, são os pré-reformadores. E aí eu fui buscar os selos das pessoas que participaram efetivamente no século XVI, junto com Lutero. Aí eu descobri uma infinidade de selos de Lutero, descobri selos de Calvino, aí consegui selos com carimbo, né, de Calvino, onde que lançou o selo na cidade de Calvino, na cidade de Lutero, onde Lutero ficou escondido, onde Lutero afixou as 95 teses. Então eu fui descobrindo que existia todos esses selos no mundo inteiro, selo da Alemanha, selo da França, selo da África do Sul, da Hungria. Descobri que tinha um selo com a queima da bula papal, um selo da Hungria. Quando eu mostrei esse selo para o nosso historiador Alderi, o Alderi ficou como quem sonha. Ele falou, não é possível, Maurício, que existe isso. Eu falei, está aqui. Agora, desculpa, eu fico muito curioso, porque alguns desses personagens que você mencionou, por exemplo, bem, o Petrarca tem teve um papel e tem um lugar reconhecido na cultura ocidental, a sua contribuição para a poesia, por exemplo, não é? Agora, o Hus parece que foi mais religioso. É verdade. E eu fico curioso com o fato de esses países reconhecerem a importância desses personagens, mesmo tendo eles agido na esfera religiosa, né? E não sendo a cultura europeia dos nossos dias muito chegada nessa tradição religiosa. Mas o papel histórico deles é reconhecido, né? O papel histórico deles é reconhecido. Outro também, que eu não sei se eu cheguei a falar, de Savonarola, o homem de Firenze. Um homem que começou, um padre que começou a pregar, falar da Bíblia e começou a falar dos maus costumes. O que aconteceu com ele? Foi queimado. Isso mesmo. E tem selo dele também. E tem o selo dele. E quem lançou o selo dele, por incrível que pareça, não foi um paísinho qualquer, foi a Itália. A Itália reconheceu. Eu, inclusive, quando estive em Firenze, eu me emocionei quando eu fui lá na igreja dele, né? Eu falei, poxa, um homem desse, naquela época, teve a coragem, a ousadia de falar a verdade, de buscar ensinar a verdade. Então, esses homens são reconhecidos. A Europa reconhece eles. Ele nem sabia que ia virar selo, hein? Nem sabia, nem imaginava. Quantas décadas depois sai o selo deles, desses nossos heróis da fé, vamos chamar assim, esses pré-reformadores, que a maioria deles morreram queimados, né? Foi uma história dura deles. Que chegue até nós, então, me parece importante um reconhecimento, ainda que talvez tardio, da importância que eles tiveram lá no seu momento na história. Sem dúvida. E aí você entra com o pessoal da Reforma, a coragem de Lutero. Então a coragem de Lutero, ela está toda estampada. Que Lutero, na verdade, foi uma pessoa que teve uma coragem muito especial. É difícil até a gente definir, mas ele foi a pessoa usada por Deus para quebrar os paradigmas totais daquela época. E aquela época era difícil, porque era a morte. Então eu mostro, inclusive, o selo de ele, juntamente com Gutenberg, porque ele traduz, então, o Novo Testamento. Até então era fechado, somente o clero que podia ler a Bíblia, eram raríssimos exemplares. Você se refere à tradução de Lutero? Exatamente, que coincidiu com Gutenberg.
E aí aquela massificação da palavra de Deus, então, para a Alemanha e depois para a Europa. Erasmo deve ter sido bem representado nos selos também, não? Erasmo de Sem Roterdã. dúvida. Erasmo foi uma pessoa que teve uma influência muito grande, né? E uma pessoa muito corajosa, polêmica, mas ele também ele inclusive tem uns 4 selos dele. Os outros que eu falei, John Hus, nós temos um só, que eu já descobri, Agostinho só tem, não, Agostinho tem 2. Mas essas pessoas, elas são reconhecidas pelo que elas fizeram. Geralmente mesmo no mundo moderno, mesmo no século XX que esses selos foram lançados. É interessante. O ensejo para o lançamento do selo deve ter sido o aniversário do nascimento, da morte, uma coisa assim? Normalmente normalmente costumam ser com o nascimento. Tá. Então, por exemplo, Lutero vem desde quando ele foi dos 400 anos, dos 450, dos 500. Calvino foi a mesma coisa. Qual é a sua expectativa agora para os 500 anos da Reforma, 2017, 1517, 2017? Sabe de algum plano aí? Não, eu não sei de um... O Brasil é muito difícil, porque o Brasil só lançou um selo de Lutero. Nós temos um selo Lutero de 1983, quando ele completou os 500 anos. Então o Brasil colocou um selo de Lutero. O Brasil não está muito animado com Lutero. É difícil aqui no Brasil, é difícil. Mas eu vou, de qualquer forma, no Brasil, vou tentar usar a influência junto à FEBRAF e aos órgãos governamentais. É possível dar um toque para eles. Para não esquecer de Lutero, não esquecer da reforma em 2017, né, dos 500 anos. Agora, a Europa, sem dúvida... Ela vai lançar muitos selos. Prepare espaço na sua coleção. Porque você imagina, João Calvino, que não é tão conhecido igual é Lutero, agora em 2009, que foi os 500 anos do nascimento dele, 5 países lançaram selos dele. França, Alemanha, Mônaco, foram 5, agora eu estou esquecendo de 2. Mas eu sei que essas pessoas são consideradas ainda muito fortes ainda na Europa. Eu acho que isso dá um livro, viu? Sem dúvida. Vamos falar de um livro no próximo segmento. Espera aí que a gente já vem. Voltamos então com o terceiro segmento desse programa, em que o assunto é cristianismo reformado, Maurício. Mas uma história contada por meio dos selos. Como é que nasceu o livro? O livro nasceu após a minha coleção. Então eu fiz a coleção... Desculpa aí, a sua coleção é de quando? Quando você começou a colecionar? Eu comecei essa coleção do cristianismo reformado foi em 2004. Em 2009... durante os eventos dos 150 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, então a minha coleção esteve exposta nos 2 cultos, aqui em São Paulo, no Ibirapuera, e no Rio de Janeiro, na nossa Catedral Presbiteriana. E após a coleção, então um amigo chegou para mim e falou: Maurício, por que você não transforma isso num livro? E aí eu trabalhei mais um ano e transformamos num livro. E o livro é interessante porque ele tem uma riqueza da história da Reforma. Não só desses personagens que nós falamos no bloco anterior, mas ele conta a história difícil que foi a Reforma. O que foi antes e o que foi depois. Porque eu conto aí, tem um selo da noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu foi o grande massacre que os huguenotes tiveram em Paris. Inclusive, um dos comandantes, que era o Marechal Coligny, que trouxe para o Brasil em 1520, tentou implantar a Igreja Reformada no Rio de Janeiro.
ele foi uma das pessoas assassinadas naquela noite. Na noite. Então, aí eu falo dos reis que editaram os éditos, o Édito de Nantes, está aí, né? Os concílios. Então, todos os eventos da Reforma estão aí dentro do livro com os selos. Sabe, todos os concílios, tudo aquilo que houve uma influência. E aí, o livro também passa para Calvino. Aí entra na parte de Calvino, quando ele fundou a Universidade de Genebra, junto com Beze, e foi a primeira universidade que abriu para pobres, para ricos, para filhos de escravos, mesma história do Mackenzie. A gente vai ver daqui a pouco por que nasceu Mackenzie. E é essa influência que houve. Então, isso tudo eu vou mostrando e vou contando a história e mostrando os selos. E aí houve a influência da Reforma com Calvino para a Europa, né, a Holanda, Inglaterra, Escócia, já com John Knox. E aí houve a perseguição religiosa naquela época, também está mostrada nos selos. Eles então vão para a Nova Inglaterra, vão para os Estados Unidos. E ali eles começam então as universidades. E tem selos também. Todos em selos. Tudo isso que eu estou falando. Harvard, Princeton, Yale. Olha só, estou falando dessas três. Todas elas fundadas por cristãos reformados, que vêm da nossa reforma. É uma mania de educação, né? É uma mania de educação. Calvino foi a pessoa que perseguiu isso forte, incentivando. O que acontecia que no livro mostra? A riqueza, antigamente, Roma falava que a riqueza teria que ser Roma, as pessoas pobres. Calvino veio na época e mudou uma geração. Buscou que as pessoas tinham que buscar o estudo, a intelectualidade e ser bem-sucedido. E esse foi o grande sucesso que houve. Que aí explodiu isso onde? Nos Estados Unidos. Nós temos mais de 200 universidades lá, fundadas pelos cristãos reformados. É a herança educacional reformada. Herança. E aí essa herança veio para o Brasil. Isso também eu mostro nos selos. Houve as primeiras tentativas da tentativa de trazer o presbiterianismo para o Brasil, que primeiro foram com os franceses, que eu já comentei, depois foi na Bahia e em seguida em Pernambuco com os holandeses. Com holandeses foi um sucesso com Maurício Nassau, mas infelizmente ele foi expulso, que a gente teria certeza que o Brasil seria outra história com a influência. E depois, na quarta tentativa, que deu certo, já com Simonton, o selo de Simonton também está no livro. Simonton, aquele jovem de 28 anos, vem para o Rio de Janeiro. E aí houve a influência que eu quero chegar até o Mackenzie, que aí veio para São Paulo, o cunhado de Simonton com a sua irmã, e a influência que houve depois de trazer a escola americana que fundou o Mackenzie. Então, isso é uma cultura que ela vem de nós, os cristãos reformados, desde lá da Reforma, de melhorar a parte cultural. E o Mackenzie fez sua história. Então, isso tudo eu estou relatando no livro. Qual é o primeiro selo a respeito dessa herança reformada que foi lançado no Brasil? O primeiro selo é o selo da Catedral do Rio de Janeiro. Então, ele é o selo da Catedral... Não, desculpa. É o selo dos 100 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1959. Mas demorou um pouquinho para lançarem um selo a respeito dessa herança. Dá para entender, mas demorou. A gente entende. Houve um selo lançado em 1964 da Bíblia. A Bíblia é todo cristão, mas a Bíblia sempre teve o viés do cristão reformado incentivando a leitura. E quem vai falar dela são os reformados, são os reformados. Então, houve esse selo lá atrás. Houve também um selo também da Juventude Batista, do Encontro da Juventude Batista. Que ano foi? Foi em 1968, se não me falha a memória. E aí depois houve então outros selos, igual eu disse no primeiro bloco, da Catedral Presbiteriana, da Igreja Batista. Então, os selos do mundo evangélico no Brasil, ele não tem sido muito privilegiado pelos Correios. Então, há uma dificuldade. E agora, hoje se pode mandar fazer selos.
Não o selo, os 35 selos que o país lança, mas... Encomendas particulares. Você pode encomendar com os Correios. O Mackenzie mesmo encomendou. Agora, nos 140 anos, teve o selo dos 140 anos do Mackenzie, do Instituto Presbiteriano, e também teve o selo dos 60 anos da Universidade Mackenzie. Agora, o livro é interessante, que eu tive a oportunidade de levar esse livro para as grandes exposições mundiais. Ele foi traduzido para o inglês? Ele foi traduzido. Foi lançado em Frankfurt? Foi lançado em Frankfurt. Muito bom. Em seguida, ele foi para uma exposição mundial e ele conseguiu ganhar a medalha de prata. Ele já tinha ganho medalha de ouro numa exposição Brasil-Portugal. Então, é uma forma também de nós divulgarmos a reforma nossa, a reforma protestante. O que aconteceu aqui. De uma forma leve, sem fazer apologia, mas... É história. Eu não deixando de citar fatos, igual a Contra-Reforma. Eu cito no livro com as fotos de Inácio de Loyola. Então eu procuro ser correto. As traduções das Bíblias estão todos também com seus autores. Então, o livro, na verdade, ele tem uma riqueza. Talvez fica meio ruim falar de riqueza de história, mas ele tem uma riqueza. Eu digo para você que está assistindo, vale a pena conhecer, porque em 4 horas você vai ler a história, você vai entender a história de uma forma bem lúdica, que é com selos. É, isso mesmo. Encerramos aqui, então, este programa, resenha, falando sobre a história do cristianismo reformado, contada por meio de selos. Obrigado, doutor Maurício Melo Menezes, por ter vindo. Onde é que a gente encontra este livro? Em vários locais. No site da editora Mackenzie, no ebay.com, acha a edição em inglês, no mercadolivre.com.br, acha a edição em português, na Livraria Cultura, do Shopping Vila Lobos e também na Livraria Genebra. Então, nesses lugares, você poderá encontrar o cristianismo reformado, uma história contada através da filatelia. Muito vale obrigado. a pena. Vale a pena, com certeza. Será um prazer. Muito obrigado a todos e a gente continua numa próxima oportunidade. Se você quiser mandar alguma ideia para a gente conversar aqui, você pode escrever para resenha@mackenzie.br. Quem sabe vamos aproveitar a sua ideia. Um abraço e até a próxima.